Fala gurizada, Robson na área, e hoje eu venho fazer algo que há muito tempo não aparece aqui no canal, que é aquele resgate de artigos dos blogs que eu participei, alguns como editor, alguns como revisor, enfim. E hoje eu venho trazer um artigo lá de 2016 do meu amigo Pierre Possamay da Silva, aonde ele dava dicas para os jogadores de RPG que queriam conhecer o universo de Vampira Máscara. E ele sugeria filmes para esses jogadores candidatos a querer se aventurar no mundo de Vampira Máscara. Indicou 10 filmes para que essa galera assistisse antes de pensar em querer jogar vampiro, considerando toda a seriedade, toda aquela questão mais adulta que o tema tem, tá certo? Então, venho abordar com vocês o que o Pierre escreveu naquele dia lá, tá certo? Mas antes da gente continuar, gente, já sabe o que tem que fazer, né? Que é curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, tá certo? Espalhar pra geral aí, pra aquela tua amiga que tá querendo conhecer um Vampira Máscara, pra aquele teu brother ali que já joga, mas talvez não conheçam algum desses filmes. Enfim, fica a dica, o convite para que todos venham apreciar esse conteúdo. E, claro, não vai esquecer, óbvio, que é do Doguinho, que o Doguinho é o ser mais importante dessa casa. Tá certo, gente? Então tá, volta pra cá. Pois então, a proposta do vídeo hoje, como eu estava falando, é trazer a lista que o Pierre escolheu naquele dia, quando ele escreveu o artigo, para abordar alguns filmes. Na época, eu lembro que como eu era o revisor do blog Holy Dragon, eu coloquei uma nota de revisor no artigo, aonde até naquele momento eu tinha visto como a lista como um ranking, sabe? Até porque o Pierre colocou ele dessa forma. E eu questionava até então apenas o número 1. Mas eu vou respeitar a ordem que o Pierre trouxe aqui. Claro, faço aqui a menção de que eu entendo que o primeiro colocado não deveria ser aquele filme, mas óbvio, o primeiro em si, eu digo que na minha lista ele seria o segundo. Por quê, gente? Porque tem um fator ali que pega, mas eu vou respeitar a lista do Pierre, tá certo? Porque foi o Pierre que escreveu, então é ele quem tem que ser respeitado aqui, tá certo? Porque foi ele que se deu o trabalho de pesquisar, foi ele que se deu o trabalho de, de ir atrás desse conteúdo. Ele assistiu provavelmente todos esses filmes. Eu sou bem sincero para vocês, eu não assisti todos, e olha que já se passou quase 10 anos que esse artigo foi escrito, e eu reconheço que tem filmes aqui que eu não assisti, tá certo? E começando justamente pelo primeiro da lista, que é este aqui, o Deixe Ela Entrar. Na sinopse que ele traz aqui, ele fala que o Oscar é um garoto de apenas 12 anos e é atormentado por garotos da escola, ao qual ele ele era muito frustrado, tinha um isolamento particular, e ele era alguém que não tinha amigos, até conhecer o Eli, confesso que eu não vi o filme, né? E aí, que é uma garota que aparenta ter a mesma idade, ela é uma garota, na verdade. E, e aí o que começa a chamar a atenção, que é a pele pálida, gélida, começou a sair à noite, e aí ela acaba se mudar com o pai para a cidade ali, e aí isso começa a trazer uma bagagem de assassinatos pela vizinhança, que tem um ponto em comum, que é o sangue. Tá certo, gente? Então fica a primeira dica. Até eu vou tentar, a hora que sobrar um tempo, eu assistir esse filme, tá ok? Em nono lugar, aí nós temos um grande clássico, Um Drink no Inferno, do mestre Quentin Tarantino. Até, como vocês podem ver, George Clooney, no novinho, ele fazia um filme. Até só uma menção, gente, o Deixa Ele Entrar é de 2008, enquanto o Drink no Inferno é de 96, tá? E aqui
como o próprio Pierre descreveu, eis o que um filme de várias faces. Começa como policial, muda pra drama e termina num suspense com vampiros. E o melhor, é uma mistureba bem sucedida, segundo ele. E eu concordo, porque esse filme eu assisti e eu assino embaixo. E aí ele cita que são 2 irmãos procurados pela polícia por 16 mortes, sequestram um ex-pastor e seu casal de filhos para poderem atravessar a fronteira com o México. E lá eles se encontram, se dirigem a uma casa noturna frequentada por caminhoneiros e motoqueiros. E o local em si parece uma mistura de cabaré e prostíbulo. Porém, ao chegarem lá, eles se deparam com algo totalmente inacreditável. E aí, como ele próprio mesmo cita, né? O roteiro é do Quentin Tarantino e a direção do Robert Rodrigues. Até uma menção que ele faz que o Drink no Inferno, ele surpreende e se transforma em um cult instantâneo, certo? Assina embaixo. E até eu digo pra vocês, galera, que até eu não peguei a imagem aqui, mas esse filme tem uma das cenas mais marcantes do cinema, que é a dança com a serpente da Salma Hayek, que é uma cena fantástica, assim, ó. Enfim, eu recomendo. Salma Hayek, inclusive, está no elenco do filme também. Na sequência, gente, nós temos a saga. Ele colocou a saga Anjos da Noite com a Kate Beckinsale. Confesso que eu não sei como é que se fala esse sobrenome dela. E aí nós estamos falando de uma história, ou seja, são 4 filmes aqui, né, até o momento do artigo que tinha sido feito, né? Eu confesso que acho que os 2 últimos filmes foram depois do artigo, tá? Confesso que eu não lembro. E aí ele descreve como 2 raças rivais que evoluíram escondidos dos humanos: os aristocráticos vampiros e os brutais Lycans, os temidos lobisomens. Eles se matam numa guerra secreta, onde essa só termina quando uma das raças for exterminada. Infelizmente nós temos isso na nossa sociedade ao longo da história também, né? Entre povos, né? Mas enfim, não é o papo aqui. E no meio dessa batalha, a linda vampira Selena, que é a personagem da Kate Beckinsale, ela descobre uma conspiração dos Lycans para sequestrar um jovem médico que carrega um mistério. E aí vem o questionamento: ele é a morte e ou a salvação das 2 espécies, certo? E aí temos aqui o filme 1, filme 2, filme 3 e filme 4. Eu confesso que não... Aí eu já vou ser bem sincero, eu não lembro se saiu mais filmes depois, tá? Mas eu acredito que sejam esses. Ok, vamos pro próximo, gente. Só uma menção honrosa, tá? Eu acho que o Despertar eu não vi. O Rebelião eu vi. Mas o Despertar eu acho que eu não vi. Próximo filme, gente. Quando Chega a Escuridão, é de 1987. E aí, até, olha só, o próprio Pierre não era nascido quando esse filme foi lançado. E ele cita que é dificílimo encontrar uma cópia deste filme VHS no Brasil. E ele nunca foi lançado em DVD. Mas este clássico é um dos maiores filmes de vampiros da década de 80. Quando Chega a Escuridão, acompanha a história do jovem fazendeiro Caleb Colton, que conhece a jovem e linda May, onde embarcam numa perigosa aventura. Seus companheiros Jesse Severin e Diamondback Homer formam um grupo de vampiros que semeiam o terror e morte em suas investidas à procura de sangue. E nesta assustadora aventura são envolvidos também o fazendeiro e veterinário Loy, o pai de Caleb, que tenta salvar o filho mediante uma transfusão. Olha só que loucura. Também está no enredo a pequena Sarah, irmã de Caleb, que chega a ser sequestrada pelo macabro grupo. E se encontrar esse filme, não perca a oportunidade de conferir. Também sou franco com vocês, eu não assisti esse filme, tá, galera? Bom, aqui acho que fala por si só, né? Wesley Snipes, Blade 2. Eu até não sei porque ele não citou Blade 1. Eu sou bem franco, eu não sei porque ele não citou Blade 1.
Mas o Blade 2 é o filme que ele escolhe aqui como o número 6. Foi lançado em 2002. E ele cita que, que a adaptação de Blade para os cinemas ficou realmente muito boa. Uh, mas não ao ponto de esperar a sua continuação. Ou seja, ele cita que Blade é um meio vampiro, meio humano. E com ele se dá início a uma verdadeira cruzada contra os vampiros, pois foram eles a causa da morte de sua mãe, o que ele transformou neste ser que ele é hoje. E aí, na sequência, uma nova raça mais poderosa chamada Reapers, criada a partir de cruzamentos genéticos entre humanos e vampiros, ameaça eliminar ambos os lados. Visto isso, o caçador alia-se a seus maiores inimigos para que juntos possam combater essa nova ameaça. Del Toro criou um show de efeitos visuais com uma fotografia bela e um roteiro excelente. Pois então, esse aqui eu vi, assina embaixo, baita filme, sem questionamentos, entendeu? No quinto lugar, também assina embaixo, Vampiros de John Carpenter. Aqui nós estamos falando de Jack Crow, que é um exímio caçador de vampiros, lançado em 98, antes de esquecer de falar do ano de lançamento. O Jack Crow, ele, junto com a sua equipe de mercenários, luta contra essas temíveis criaturas. E ao destruir um covil de vampiros no oeste do Novo México, olha só, galera, os vampiros gostam de aparecer no Novo México, né? O Drink do Inferno também era por lá, né? A equipe do mocinho do filme é massacrada, restando apenas Tony e o padre Adam para ir atrás deles. A única pista para encontrar o líder Valek, o poderoso vampiro de 600 anos de idade, é a jovem prostituta Katrina, que foi mordida por ele. Logo descobrem que o alvo do grupo está à procura da cruz de Berzies, uma ferramenta que dará o poder suficiente para que ele e seus amigos possam conviver com a luz do dia. Pois então, Vampiros de John Carpenter é um marco no cinema, na minha opinião, sabe? E até uma curiosidade, quem interpreta o vampiro Valak é o mesmo ator que interpreta Terry Silver, de Karate Kid 3 e Cobra Kai. É o mesmo ator, que é um cara... O cara é muito talentoso, entendeu? Então fica também a dica. Eu confesso que eu não lembro o nome do ator agora, mas enfim, fugiu aqui. Mas fica a referência. E em quarto lugar fica A Hora do Espanto. Sobre esse filme, como dizia o Pierre, a única expressão que eu acho é nostalgia. Um clássico da sessão da tarde não poderia ficar de fora da nossa lista, não é mesmo? E aí ele cita que para o jovem Charlie Webster, que é interpretado por William Ragsdale, nada poderia ser melhor que um velho filme de terror bem na tarde da noite. E assim, quando novos moradores ocupam a casa vizinha, a experiência de Charlie não deixa nenhuma dúvida de que o comportamento estranho dos novos vizinhos é explicado pelo fato de eles serem vampiros. E aí o jovem pede ajuda a Peter Vincent, que é o Roddy McDowell, interpretado pelo Roddy McDowell, o apresentador do programa de terror preferido dele. Olha só, chamou a TV, né? Acontece que o mesmo, além de covarde, não acredita em vampiros e está neste negócio apenas pelo dinheiro. Ou seja, eu tô aqui contando umas historinhas pra vocês, mas eu não acredito nesse rolê todo, né? E aí, além disso, seguindo aqui no texto do Pierre, ele está correndo o risco de passar por louco ao dizer que seus vizinhos são sugadores de sangue. Ou seja, tem todo aquele negócio de delírio coletivo, né? Pra piorar tudo de vez, a mãe de Charlie faz algo que deixa o filho apavorado. Encanta-se com Jerry Dandridge, que é o Chris Sarandon, um dos vampiros, e o convida para entrar na casa dela. Ou seja, tem aquela história do convite, né, que o vampiro entra na casa sem ser convidado. Enfim, mesmo sendo uma produção que beira o filme B, é diversão garantida do início ao fim. O filme teve uma boa sequência lançada em 1988, ou seja, o Hora do Espanto primeiro é de 85, tá? E aí teve uma sequência em 88. E aí ele destaca que vale a pena procurar este filme para assistir novamente, ou no caso de alguns mais novinhos, de assisti-lo pela primeira vez. Esse aqui é um clássico, gente. Esse aqui é um clássico. E chegamos no top 3.
chegamos no top 3. E vamos para o top 3? Garotos Perdidos. Dormir de dia, fazer a festa à noite, nunca ficar velho, nunca morrer, ser vampiro é mó barato. Mais um clássico da sessão da tarde. Garotos Perdidos continua muito atual e inteligente. O jovem Sam, que é o Corey Haim, e seu irmão mais velho adolescente, o Jason Patrick, que é o garotinho juvenil ali de óculos, eram pessoas comuns até se mudarem para a pacata Santa Carla na Califórnia. Coisas estranhas começam a acontecer misteriosamente. Michael está agindo de forma estranha. E aí uma das explicações talvez seja porque seus novos amigos liderados pelo enigmático David. E aí, gente, para quem conhece dos anos 2000 para cá o famoso Jack Bauer, eu lhes apresento Kiefer Sutherland, que era o vampiro David. Ali, ó, aquele garotinho, cabelo arrepiado ali, ó. Estão reconhecendo ele novinho? Pois então, é ele mesmo. E aí, liderados pelo David, essa galera não era nada comum. E aí, esses são os vampiros dispostos a aproveitar a vida, curtir a noite e transformar Michael no mais novo membro do grupo. E aqui a direção é do Joel Schumacher, que fez um trabalho de gênio. Usa o vampirismo como uma metáfora ao mundo das drogas, que estava em plena evidência nos anos 80. Então, ó, olha só que coisa doida. O Joel Schumacher trouxe nessa obra cinematográfica já uma crítica à questão das drogas. Olha só, então, isso nós estamos falando em 1987, gente. E aí, com um grande elenco de estrelas que estavam em ascensão na época. O Jason Patrick, o Corey Haim, o Kiefer Sutherland e o Corey Feldman. O filme possui um roteiro bem estruturado e muito divertido. Então, Garotos Perdidos é um filme obrigatório para todos que querem, quem sabe, começar a jogar Vampira Máscara. E aí nós chegamos aonde eu questiono. Porque o filme na sequência, para mim, eu entendo que seria o top 1. Mas respeitando a leitura do Pierre na época, ele colocou no top 2. E eu estou falando de Drácula, de Bram Stoker. Esse filme é uma produção magnífica de Francis Ford Coppola, que retorna à fonte original do mito de Drácula e faz questão de manter o nome do escritor no nome do filme, porque, para quem não sabe, Drácula Bram Stoker é uma adaptação de um livro, e na minha visão é o único filme, olha só, eu sou suspeito para falar porque eu realmente sou muito fã do filme, é o único filme, isso sou eu que estou falando, não foi o Pierre, tá? É o único filme que conseguiu ficar tão bom quanto o livro. Porque na maioria, acredito que 98% das adaptações cinematográficas de obras literárias, o livro é sempre melhor, sempre mais completo. E este não. O filme ficou no mesmo nível do livro. Tá certo? Então, assim, ó. Aí, bom, como eu falei, eu rasgo seda a fuzel para esse filme, mas vamos às considerações do Pierre para colocar em segundo lugar. No século XV, um líder e guerreiro dos Cárpatos renega a igreja quando esta se recusa a enterrar em solo sagrado a mulher que amava. Ela se matou acreditando que ele também tinha caído em combate, devido a uma falsa notícia recebida durante sua ausência. O guerreiro Drácula tinha ido para a guerra, e aí aconteceu essa história de a amada dele, a Elisabetta, receber a notícia de que ele tinha morrido, e aí ela comete suicídio. E aí ele retorna, descobre tudo isso, onde ele acaba renegando a igreja, tá certo? Palavras minhas. Voltando pro artigo. Pelas leis da religião vigente, pessoas que cometiam suicídio não tinham direito a ir para o céu. Após dar as costas a Cristo, perambula através dos séculos como morto-vivo. E, ao
tratar um promissor advogado chamado Jonathan Harker, descobre que a noiva deste é a reencarnação de sua amada Elisabetta, que agora se chama Wilhelmina Murray. Deste modo, o deixa preso com suas noivas na Transilvânia e vai para Londres, da Inglaterra vitoriana, no intuito de encontrar a mulher que sempre amou através dos séculos. Gary Oldman faz o papel do apaixonado conde, que pensa ter reencontrado sua amada que fora assassinada séculos antes. Não mede esforços para tê-la de volta e a concepção de até onde vai o amor é colocada à prova. Classificar essa obra-prima e a adaptação do romance de Bram Stoker apenas com mais uma arte começa pelo visual... apenas como um filme de terror seria no mínimo injusto. Coppola criou uma verdadeira obra de arte, e a começar pelo visual deslumbrante e arrebatador. O elenco é de primeira também. E aí, gente, agora eu vou mostrar imagens do elenco, tá? Aqui nós temos ao centro Gary Oldman, como o Drácula, né? Aqui na sua caracterização mais envelhecida. E aqui, ó, pra quem não conhece aquele novinho ali, ó, ele é nada mais, nada menos do que Keanu Reeves, que anos depois ficou muito famoso com o personagem Neo no Matrix. E esta bela jovem é Winona Ryder, que interpretou a nossa querida Elisabetta, a Wilhelmina Murray, que é a noiva de Jonathan Harker. E anos depois, a própria Winona Ryder chega ao seu ápice como protagonista do filme Garota Interrompida. Mas isso aí é um outro rolê, tá? Mas eu cito que esse filme aqui, ele, além de ter sido um grande marco na história do cinema, pro terror, sei lá, pros filmes de vampiros, sabe? Ele também alavancou duas carreiras, sabe? Que foi a do Keanu Reeves e a da Winona Ryder, que recentemente fez muito sucesso também na série Stranger Things, tá certo? E aí, e pra completar o time vencedor desse filme, nós temos Sir Anthony Hopkins como Van Helsing, o caçador de vampiros, tá certo? E aí, o ponto que me faz colocar este filme no primeiro lugar e não no segundo é o fato de que ele venceu 3 Oscars de figurino, maquiagem e efeitos sonoros, tá certo? Mas o filme que o Pierre escolheu para ficar em primeiro lugar não fica devendo, tá? Deixando bem claro que o meu ponto de colocar o Entrevista com o Vampiro em primeiro lugar é só pelo fato de ter vencido Oscars. Mas, respeitando a lista do Pierre, o top 1 que ele escolheu não podia faltar: Entrevista com o Vampiro. Que também é uma adaptação da obra de Anne Rice. E aí, indo para o texto do Pierre, ele cita que inicialmente a escritora do livro dessa adaptação, Anne Rice, não queria nem saber de Tom Cruise no papel de vampiro Lestat. Depois que viu o resultado, se retratou publicamente. Provavelmente viu porque o cara foi muito bem, tá? E realmente tudo funciona muito bem no filme. O clima gótico e o elenco com 3 grandes nomes de Hollywood não deixa dúvidas. Além de Tom Cruise, estão Brad Pitt e Antônio Bandeiras. E não tem muitos sustos, mas por outro lado é um dos melhores filmes sobre vampiros já feitos. Ou, segundo este editor, no caso ali, ele me deu um carteiraço, né? Ou melhor. É noite em São Francisco e após 200 anos de vida sem fim, Louis de Pontiac, que é o Brad Pitt, decide contar toda a sua história a um jovem, um repórter, Christian Slater, que é quem interpreta o repórter. Uma história, um desejo, terror e êxtase.
O Conto Sombrio do Vampiro Lestat, de Tom Cruise, de afirma. A chance de experimentar o poder da Trindade, Lestat, imortal, senhor da noite, o mais atraente e perigoso de todos os vampiros. Capaz de saborear os prazeres da noite em busca de novas vítimas para sustentar sua existência. Atormentado por uma vida sem significado, Louis parte para o mundo à procura de vampiros como ele e não como Lestat. Encontra apenas violência e destruição ao lado da pequena Cláudia, interpretada por Kirsten Dunst, e do enigmático Armand, interpretado por Antônio Bandeiras. Uma obra-prima da literatura e cinema, com uma direção impecável e uma fotografia que enche os olhos de qualquer um. Imperdível. E aí, é importante mostrar, da esquerda para a direita, Christian Slater, Tom Cruise, ao centro, Kirsten Dunst, sim, a mesma Mary Jane Watson da primeira trilogia de Spider-Man. Aí ela era novinha, né? Antônio Bandeiras e Brad Pitt, e ao fundo o cartaz do filme, né, gente? Então, este filme, gente, ele juntou um grande elenco consagrado. E agora eu sou o que estou falando. E, claro, eu acho que foi uma injustiça não ter levado Oscar, vamos dizer. Deveria. Pelo menos, que eu saiba, não levou Oscar, não. Então, é um grande elenco, um grande filme. As continuações que teve depois, que aí foi o Rainha dos Condenados, enfim, aí eu já não achei que ficou no mesmo nível, até porque o ator que interpretou o Lestat já era outro também, sabe? E aí, bom, como sempre, o Pierre sempre finalizava os artigos dele dizendo que a força esteja com vocês e que nunca o dado role 1, tá certo? Então, esta foi a lista que o Pierre trouxe pro artigo. E aí, conhecia todos esses filmes? Já ficou interessado em algum? Bom, enfim, tá aí os nomes, vocês podem pesquisar, tá certo? Podem procurar. Eu, como falei, realmente, desses todos, alguns ali realmente eu não vi. Uma informação que faltou, gente, é que o Drácula Bram Stoker, ele foi lançado no ano de 92, tá? E o Entrevista com o Vampiro, ele foi lançado no ano de 94. Foi as duas informações que faltaram. Então essa é a lista, gente. Acabou dando um vídeo bem comprido, sabe? Mas eu acredito que ele seja bastante enriquecedor. E o vídeo, apesar de ele ser focado pra galera que tinha interesse de aprender a jogar Vampiro à Máscara e pegar referências como inspiração, ele também acaba servindo para quem gosta dessa temática de vampirismo e tal, aquela coisa toda. Também fica como dica para quem gosta desse gênero, tá certo? Então, enfim, fica aí as indicações. Bom, o artigo, como eu disse, é do Pierre, não era meu. Então, mas aí eu pergunto para vocês, faltou algum filme nessa lista? Mudaria alguma ordem? Concorda comigo que Bram Stoker deveria ser o primeiro e não Entrevista com o Vampiro? Assim, ó, deixando bem claro que um não diminui o outro, tá, gente? Eu acho dois filmaços, sou muito fã dos dois filmes. Mas eu acho que só a questão do Oscar que pesaria a favor do Drácula Bram Stoker. Mas, respeitando a lista do Pierre, então eu coloquei exatamente como ele colocou no artigo. Tá certo? Então deixa o teu comentário aí embaixo se tu acha que faltou alguém, se tu não conhecia algum, se já assistiu e queria colocar alguma consideração referente a algum deles. Tá certo, então deixa o teu comentário aí. Tá ok, gente? Se gostou, curte, compartilha, inscreva-se no canal, ativa o sininho. E se esse papo vale uma contribuição no LivePix, pode deixar os pila aí, tá certo? Aqui no QR Code. Aqui, tá certo? Então, forte abraço, até a próxima, tchau, tchau.